Durante todo o seu tempo de estudo, você é encharcado de fatos históricos. E isso não compreende apenas realmente a disciplina de história. Se você estuda biologia, em algum momento, uma hora ou outra, você vai estudar sobre a origem das coisas. O mesmo acontece em matemática. Os números que você usa são provenientes de algum lugar. Mas, se for curioso, sempre manterá uma pulguinha bem ali atrás da sua orelha, querendo saber mais sobre determinado assunto. E ali, no seu colégio ou na sua faculdade, talvez você não terá essa resposta. Pensando exatamente nisso, que vamos trazer para você agora 6 fatos chocantes da história que não te contaram antes. Quer saber se as suas dúvidas podem ser mais aprofundadas? Continue assistindo a esse vídeo. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Hibridismo. Você já ouviu falar sobre hibridismo animal? Lógico, né? Com certeza. Ela é considerada como algo natural no meio ambiente, certo? O ligre, a mistura entre o leão e o tigre, é uma dessas misturas que aconteceram de forma corriqueira. As duas espécies de felinos se acasalaram e nasceu um enorme de um gatinho, de um bichano. Mas e um hibridismo intencional, guiado por especialistas na área? Eu acho que desse você nunca tinha ouvido falar, certo? Porém, deveria, viu? Essa era a especialidade de Ilya Ivanovich Ivanov, um biólogo russo que nasceu no século XIX e que também era mestre em inseminação artificial. O soviético tentou de todas as maneiras fazer com que o seu projeto fosse viabilizado. E, incrivelmente, ele conseguiu fazer isso lá em Guiné, quando o país era colônia francesa ainda. Ele injetou o sêmen de humanos em 3 chimpanzés. Voltou para a França com as suas cobaias, mas a tentativa falhou com 2 delas. A outra, que havia sobrado, morreu ao chegar na Europa e também não tinha engravidado. Ele ainda tentou fazer novas tentativas na Rússia, dessa vez até com sêmen de chimpanzés em humanos. Mas, novamente, você já deve imaginar, não deu certo. Primeiro por burocracia e depois por ser demitido do seu cargo governamental. Não era para acontecer mesmo, né, gente? Ainda foi preso por conta de suas práticas esquisitas. Mas conta aí pra gente. Deveríamos realmente ter estudado sobre isso, né? Número 5. Proteção sempre. Estamos abarrotados de métodos contraceptivos nos dias de hoje, certo? Desde a cirurgia da vasectomia até a implantação de um dispositivo intrauterino. Opção não falta, né, gente? Porém, logo após a camisinha, o anticoncepcional é o mais usado para quem quer evitar a gravidez. Afinal, gravidez não é ruim, mas se ela for inesperada, aí, meu amigo, as coisas complicam de verdade. Esse, incrivelmente, não é um pensamento atual. Bem longe disso, viu? Antes do nascimento de Cristo, alguns povos deram um jeitinho para poder evitar que acidentes acontecessem, né? Caso do Império Romano. Eles, sabe-se lá como, descobriram que uma planta chamada Silphium, que nascia no norte da África, funcionava bem para evitar a concepção de novos romaninhos, vamos dizer assim, né? Essa planta, inclusive, era multifuncional. Era um delicioso tempero, uma gostosa colônia e, ironicamente, também era um afrodisíaco. Além de evitar a gravidez, te incentivava a querer o sexo. Convenhamos, né? Métodos de proteção são bem falados nas escolas nos dias de hoje. Mas, com uma abordagem histórica que trouxesse fatos como esse, as coisas poderiam realmente ficar melhores. Você não acha? Número 4. Crueldade animal. Eu acho que não é necessário relembrar o banho de sangue que aconteceu durante toda a Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki, além do Holocausto, né? Todos esses eventos ocorreram em decorrência do maior conflito dos tempos modernos. Tenho certeza que você já estudou isso. Mas agora vem a nossa contribuição, que temos certeza também não está escrita nos livros de história em que estudamos. Quando os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, atacaram pela primeira vez a cidade de Berlim, eles não mataram pessoas. A sua primeira vítima foi o único elefante do zoológico municipal da cidade.
Nessa investida, uma girafa também foi morta. E não qualquer morte não. Os animais que nada tinham a ver com a guerra foram vítimas de um ataque aéreo que partiu diretamente dos aviões que haviam saído do Reino Unido. A história sempre pode ficar mais cruel, né? Número 3, Karl Marx. Nascido em território alemão, o filósofo que escreveu diversos livros e é considerado o fundador do socialismo, também se enveredou por outras áreas de atuação. Presente em todas as discussões atuais entre os entusiastas de direita e de esquerda, ele foi um jornalista de um grande veículo de Nova York. Como é de se imaginar, a sua área editorial envolvia a classe trabalhadora, bastante economia e um tanto de sociologia, meu amigo. Ele escreveu durante mais ou menos 3 anos para o New York Daily Tribune, mas essa parte da sua vida praticamente é obsoleta, até porque o seu posicionamento com o jornal contratante não era lá dos mais cordiais, né? Novidade. Na verdade, ele botou muitas vezes a boca no trombone, vociferou bastante contra o rumo do jornal, inclusive afirmando que ele estava deixando de pesar a mão quando o assunto eram certos políticos. Será que ele seria um bom crítico político nos dias de hoje? E aqui no Brasil? Número 2, números arábicos. Os números que você conhece são chamados de arábicos. Esses algarismos, da maneira que a gente conhece, foram desenvolvidos lá atrás, cerca de 1200 anos antes de Cristo. Desde lá, os numerais de 1 a 10, da maneira que a gente os vê, são bem usados. Isso você também aprendeu na escolinha ou em qualquer outro lugar, né? Mas sabe o que não foi passado pra gente? Que os números arábicos, na verdade, não foram desenvolvidos por árabes. Isso é irônico, né, gente? E muito. Na verdade, esse modo de escrever os numerais foi criado por matemáticos da Índia. O seu nome arábico vem, segundo alguns estudos, da inspiração desses indianos. Eles teriam sido contratados como árabes mais ocidentais e adaptado as letras árabes aos números. Pronto, simples assim, essa é a história. Assim, entretanto, esse jeito de representar os números foi difundido por europeus que visitaram o norte da África e que já haviam adotado o jeito de escrever. Bem interessante, não é? Número 1, diarreia mortal. A Guerra Civil Americana é o evento mais estudado sobre a história do país norte-americano. Os Confederados do Sul e os Estados do Norte entraram em uma guerra por conta da escravidão e mais alguns motivos lá, né? Cerca de 600 mil americanos morreram nessa guerra sangrenta. As motivações, os resultados que culminaram na abolição da escravidão por lá são pontos que nossos livros de história contemplam. Mas, tomando um caminho mais profundo, a guerra teve um vilão nada convencional. E eu aposto que esse vilão você ainda não conhecia. Assim como uma praga, a diarreia representou um dos maiores medos dos combatentes e foi causadora de mortes de alguns milhares. É estimado que um grupo de 40 pessoas que contraíram a doença, uma não resistia e morria. Sendo ainda mais específico, 45 mil soldados do norte e 50 mil do sul vieram a óbito vitimados pela atroz enfermidade. Realmente, esse mal veio de onde eles menos esperavam, lá dos fundos. Como diz aquele velho ditado popular, né? Quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Mas comenta aí embaixo pra gente. Você imaginava que um problema intestinal poderia ser tão decisivo? Ou então que evitar a gravidez é um ato tão velho quanto a própria igreja? Deixa aqui embaixo todos os seus comentários a respeito. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá bom? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!